Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório. Hoje, na última parte, vamos receber, porque é quarta-feira, é Dia dos Namorados, hoje há muitas datas a assinalar. Datas mais ou menos comerciais, mas há de facto muitas coisas importantes a acontecer no dia de hoje. Hoje, e eu dizer, hoje é quarta-feira, hoje é dia do Dr. Ribeirinho Soares, cirurgião plástico, nos fazer companhia na última parte do programa. Se quiser participar, está à vontade para participar. O doutor hoje vem-nos falar de manchas na pele, que são muito comuns em muitas fases da nossa vida. Olha, gravidez. A maior parte das mulheres, vá-se lá saber porquê, e o doutor vai explicar porquê, tem muita propensão para ter manchas na cara e na pele. Há manchas de nascença, há manchas que nós vamos adquirindo através do sol, alterações hormonais e por aí fora. Portanto, nós vamos perceber que tipo de manchas é que nós temos na pele, podemos ter ou não, e de que forma se resolve. De que forma, então, é que um cirurgião plástico tem alternativas, tem armas para combater e para resolver e tratar essas manchas da pele. Se quiser participar, não só sobre manchas, mas se quiser falar sobre algum assunto, mamoplastia, lifting e por aí fora, algum assunto que diga respeito à cirurgia plástica, aproveite para participar. 225-083-204, 225-083-204 ou então consultório@portocanal.pt. Imagine que tem uma mancha e que quer partilhar a fotografia com o doutor para ele ver e dizer qualquer coisa. De repente pode ser possível adiantar qualquer coisa. Olha, vá ao médico rápido ou não vá, ou experimente o laser, experimente um despigmentante, sei lá, sou eu devagar, mas imagine que tem uma fotografia que quer partilhar com o doutor, envia-nos por e-mail. consultório@portocanal.pt, então, sem acentos, sem nada. Aproveita então para participar e eu estava a dizer, e comecei por dizer que hoje há muitas efemérides, algumas efemérides para anunciar. Hoje é Dia dos Namorados, é uma data comercial, eu sei, mas o nosso programa é sobre saúde e o amor faz parte da saúde e a saúde faz parte do amor. Portanto, nós hoje vamos falar de terapia de casais. É certo que as relações nem sempre são um mar de rosas e tendemos a falar deste assunto de relações, de amor, de terapias, assim de forma um bocadinho leve. Mas o que é certo é que há problemas que são muito, muito graves e que às vezes os casais se deparam com eles e são obrigados a recorrer a um terapeuta, neste caso a um psicólogo, que é especialista nestas áreas, sexologia, terapia de casais. Fizemos o favor de o trazer aqui ao consultório para nos explicar um bocadinho acerca deste assunto. É o Dr. Hélio Borges. Muito boa tarde. Muito boa Bem tarde. disposto? Obrigado, sim. Não concorda comigo que o amor faz parte da nossa saúde e vice-versa? Que é uma parte importantíssima da nossa vida, que não podemos renegar. Sem dúvida. É o facto de ter um impacto tão grande na nossa saúde mental. E tira-nos saúde mental, agora é que disse tudo. Sem dúvida. É verdade. Pode-nos provocar até sintomas semelhantes à depressão, semelhantes a ataques de ansiedade. E quando vamos ver o fundo dos sintomas, é sempre relacionado, neste caso em concreto, com problemas emocionais e relacionais. É muito difícil para as pessoas, e daquilo que é a sua prática clínica, certamente recebe muitas pessoas com este tipo de ansiedades, às vezes identificam logo o problema, não é? Exatamente. Outras sim. vezes nem tanto, têm de se autodescobrir, não sei. Mas é muito comum chegarem à sua clínica pessoas já com este problema identificado. O meu problema é o amor, é o meu estado emocional, não consigo resolver sozinho. A esmagadora maioria dos pacientes já tem o problema identificado, ou seja, conseguem perceber que realmente qual é o problema. A necessidade deles de procurarem um terapeuta tem muito a ver com o facto de eles quererem uma ajuda, uma opinião imparcial, que não seja nem amigos nem família, Pois. e por vezes até para expor certos problemas que eles não têm coragem, obviamente, Claro. ou vontade até de envolver outras pessoas. Mas acha que os terapeutas são procurados em primeira instância? Ou as pessoas tentam sempre família, amigos, resolver pelas próprias mãos, basicamente? Depende do caso em concreto. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de sexologia, e é assim que Não recorrem à família. recorrem, por exemplo, geralmente antes de psicoterapeutas, Sim. recorrem sempre, por exemplo, a um urologista ou a um ginecologista. Exatamente. O que é, de facto, Ou ao médico de família. Exatamente, sim. Aliás, o médico de família geralmente é que, para o bem e para o mal, faz toda a triagem desse tipo de casos. E geralmente o psicoterapeuta vem numa fase seguinte. Quando nós estamos a falar de outras questões mais relacionais e mais associadas ao relacionamento, obviamente que os amigos e a família é o principal suporte. Claro. No entanto, o psicoterapeuta entra numa fase em que o casal, mesmo já com a ajuda da família ou dos amigos, já não consegue encontrar vias de resolução dos problemas. Ou seja, às vezes não se recorre tão rápido assim às terapias. Nem sempre, não. Às vezes as pessoas andam num massacre ou a perder saúde mental
e em ansiedade muitos anos até dizer não, tem de ser uma ajuda especializada. Exatamente. Não é? Ou seja, é um Também processo parece. que pode demorar anos, inclusive, Anos. no qual o casal já passou por várias crises. Muitas vezes, cada um dos membros do casal ou um dos membros do casal já está a ser seguido individualmente por um psicoterapeuta e muitas vezes estes colegas nossos fazem a ponte para, e eu também faço, quando estou a seguir alguém em psicoterapia e vejo que ele necessita de terapia de casal, para reencaminhá-lo para outro terapeuta que não seja nem de um ou nem do outro e fazer, de facto... E quais são, assim, os problemas mais comuns que afetam as relações e que fazem as pessoas procurar um terapeuta especializado, uma ajuda especializada? Existem Problemas mais comuns. dois vetores principais, que provavelmente são os mais comuns, são o afastamento, ou seja, quando estamos a falar numa relação que já dura há vários anos, onde existem filhos, uma família estruturada, os casais são ótimos companheiros de casa, ótimos amigos. No entanto, falta o vetor mais importante, que é o facto de serem um casal. E depois existe outro problema muito comum, nos quais os casais nos procuram, tem muito a ver com uma questão de traições. E quando estou a falar de traições, não estou a falar necessariamente de traições físicas. Podem ser traições virtuais, hoje em dia motivado pelas redes sociais. Sim. E outras questões que as novas tecnologias, para o bem e para o mal, também proporcionaram. São esses os principais casos Sim, que os levam dois as pessoas vetores, sim. a procurar ajuda. Como é que se reage? Tem de se conhecer, tem de se fazer o historial muito profundo da pessoa, do casal que vos procura. Por onde é que se começa a resolver uma situação dessas? É o seguinte, o terapeuta funciona sempre como um mediador do casal. Ou seja, o facto de ter ali uma opinião imparcial e neutra, o primeiro Mas papel... há sessões que são individuais ou não? Há sessões que são individuais, nunca na primeira sessão. A primeira sessão é sempre feita em conjunto. Ok. Porquê? Para confrontar o casal, para fazer também um histórico do casal e para perceber também as incongruências ou até, numa situação de vida, o casal não concorda com determinado aspecto e aí, claro, ou seja, começa sempre pelo historial do casal, tentar perceber há quanto tempo eles estão casados, além do casamento, há quanto tempo eles se conhecem. Casados, namorados, companheiros? O que Exatamente, for, não tem que ser necessariamente ou Sim. união de facto. Geralmente quem nos procura mais é a união de facto e casamentos. E a partir daí tenta-se perceber, também faz-se um histórico das crises que eventualmente o casal já tenha tido. Mas isso é preciso que as pessoas verbalizem. O que acontece muitas vezes é que o principal problema das relações, daquilo que eu observo, é a comunicação. Por Exato. isso, se as pessoas não falam entre si, se não falam com a família, com os amigos, o que seja, é difícil também abrir, mudar agora o paradigma e abrir a história toda com um terapeuta, ou não? Ou as pessoas estão preparadas para, no médico, falar à vontade? Geralmente sim. Aliás, o que as pessoas refletem e referem no terapeuta é que dizem que conseguem ter uma capacidade de comunicação que, entre elas as duas, quando Que estão... não conseguem ter com o marido ou com a mulher. Quando estava a falar do desgaste relacional há pouco, tem muito a ver com esse facto. É o facto de, muitas vezes, o casal, o facto de estar, quando começam, por exemplo, a terem filhos, a terem horários de trabalho completamente opostos, ou seja, hoje em dia vemos muitas pessoas que trabalham por turnos. Uma pessoa trabalha durante o dia, por exemplo, e outra pessoa trabalha nos turnos da noite. Sim. Basicamente são casais que praticamente nunca se encontram. E quando se encontram é para discutir? Alguns. Ou pura e simplesmente existe Um afastamento e um corte inconsciente muitas vezes da comunicação. Como é que esse corte se faz muitas vezes? Vão-se deitar a horas diferentes, começam a encontrar atividades fora da relação, como desporto, saídas com amigos, de forma independente. Claro, porque a vida profissional assim obriga, não é? Sim, e inconscientemente existe já um mal-estar na relação no qual o casal já não consegue estar sozinho, pura e simplesmente. Por exemplo, uma das tarefas que é muito pedida em terapia é para o casal, pelo menos uma vez por semana, passarem 2 horas sozinhos em conjunto. O que nós chamamos de tempo de qualidade. Eu cito muito o exemplo. Um casal não está a passar tempo de qualidade quando um está a lavar a louça e o outro está a estender a roupa. Pois, ou quando estão os dois no sofá, os dois no telemóvel. Exatamente. Por exemplo, os dois estão em frente à televisão, mas cada um está fechado Depois no dizem, seu não, mundo. mas nós estivemos a ver um filme. Depois, estavam a ver um filme e depois estava cada um também no seu telefone. Exatamente. Isso não é tempo de qualidade, não é? Não, exatamente. Mas às vezes tem que se ensinar essas coisas, porque às vezes as pessoas estão tão envolvidas, tão emaranhadas no seu problema que não conseguem visualizar como é que vão ter tempo de qualidade com o parceiro ou com a parceira, acho eu. Às vezes é preciso mesmo vir alguém de fora. As pessoas, em alguns casos mais extremos, as pessoas ficam inclusive com medo. A dizer o que é que eu lhe vou dizer, o que é que nós temos para dizer um ao outro se nós ficarmos sozinhos. Mas isso já é um estado avançado de composição da relação, ou não? Esse é um problema no qual muitas pessoas, e é compreensível, não é? Quando recorrem à terapia de casal, o estado de degradação da relação já está muito avançado.
E, nesse caso, sim, existe já muita dificuldade para haver um retorno àquilo que era. Eu, geralmente, um retorno ao início. Eu geralmente cito muito o exemplo de fazerem atividades que eles tinham por hábito fazer quando estavam, ou quando eram namorados. No fundo, quando se conheceram. Tentar reproduzirem atividades que, de facto, funcionaram no passado. E que trazem boas memórias, que acalmam um bocadinho o espírito também. E isso resulta? Nem sempre, mas sim, resulta. Não podemos Às vezes, nas terapias que faz com casais, tem de dizer, olha, separem-se, é o melhor para os dois. De facto, nem com terapias, nem com ajudas, nem com atividades em conjunto, as coisas vão lá. Às vezes é esse o conselho que dão, ou é uma coisa que deixam sempre ao critério das pessoas? Tem que se deixar sempre ao critério das pessoas. O terapeuta não tem o papel de julgar ou está só a mediar. Exatamente. Porquê? Porque as pessoas são bastante complexas e estar-lhes a dizer que tem que se separar, o terapeuta pode dar indicações e diz, claro, com estas condições a relação não tem capacidade para avançar. Ok. E as pessoas depois fazem o seu juízo. Exatamente. E daí retiram as conclusões que assim entenderem. Mas nunca o terapeuta deve dizer tem que se separar. Muitas vezes as pessoas perguntam-nos, claro, diretamente, acho que eu me devo separar? E aí sim. Faz-se de certa forma, de uma forma perfeitamente racional. Muitas vezes até pode-se usar o método escrito, os suportes, tem inclusive escritos, para, de facto, mostrar às pessoas o que é que a relação vale ou não. Claro. Certamente aprende muitas coisas na sua consulta, nas suas consultas. Já há pouco eu disse, tem especialização em sexologia, terapia de casal, portanto, recebe diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas. Denota alguns problemas que são, assim, os problemas gerais das relações. Será a comunicação, a falha de comunicação? Essencialmente o tempo que as pessoas, ou a falta dele que as pessoas têm para passar em conjunto. Será o tempo? Acha que é o tempo? O bicho-papão disto tudo é o tempo? Quando digo tempo, não estou a falar do clima, obviamente. Sim, mas o clima também condiciona. Mas não nesse tempo. O facto das pessoas hoje em dia terem ritmos de vida muito dispersos e o facto, por exemplo, obviamente que quando estamos, por exemplo, a falar de filhos também, existe sempre uma degradação sempre da relação. Eu acho que há uma coisa que é as pessoas assumem diferentes papéis. Exatamente. E, portanto, há o papel de mãe, depois, se a pessoa está desempregada, tem papel de desempregada e está muito absorvida por aquilo, e às vezes o papel de amante, ou de mulher, ou de parceiro é deixado um bocadinho mais... Porque, pronto, um dia não são dias e depois na próxima semana vê-se. Depois passa um mês, passa 2. Eu acho que às vezes é isso muito que acontece. Sim, sim. Não sei o que lhe facto, parece. Existe, de facto, essas transições. Porque quando nós estamos a falar de uma relação, por exemplo, que tem 20 ou 30 anos, a relação tem várias fases. E há fases, como disse bem, inicialmente em que eles são mais amantes do que casal, depois passam a ser um casal, depois passam a ser pais. E muitas vezes, durante todo esse processo, o casal também evolui de forma distinta. Os gostos das pessoas também se alteram. São duas pessoas. Exatamente, ou seja, e muitas vezes, sobretudo em casais que se conhecem em idades muito novas, por exemplo, a partir dos 18, 20 anos e depois, chegam por volta dos 40 ou 50 anos e veem que, infelizmente, já não tem muito a ver um com o outro. Sim, só que foram-se acomodando e foram estando juntos. Exatamente, sim. Muito bem. E, de facto, é... E nesses casos, obviamente, o retorno para a relação pode ser mais problemático e há mais separações quando se trata desse tipo de questões. Sim. Problemático quer dizer, às vezes uma separação é muito bom. É muito bom. Nós não estamos aqui a dizer que todos os casais devem estar juntos ou que Não. Quem estiver a pensar separar-se faça terapia. Não é isso que estamos a dizer. Às vezes a separação é muito bom porque as pessoas evoluem, mudam para melhor, não sei, mais felizes. Da experiência que eu tenho, muitos casais, inclusive, é que se separam após a terapia, reconhecem o benefício da terapia para mostrar, de certa forma, em que há ponto, mais vida. Exatamente, em que ponto estava a relação. Sim. E perceber o porquê da relação também não estar a resultar. Há algo que se faz, que não é terapia de casal, mas é uma forma de terapia em conjunto. Não se pode são para casais que, de facto, recém-separados. Isso às vezes acontece. Há casais que é várias pessoas que estão recém-separadas, juntas na mesma sala, não necessariamente, até mesmo um casal que já foi casal. Se calhar eu não usei o termo certo, mas duas pessoas que já foram um casal, será esse o termo certo. E muitas vezes, muitas pessoas têm muita dificuldade em seguir em frente por não perceberem os motivos que os levaram à separação. Entendo, tem que fechar o capítulo. Exatamente. E vocês conseguem fazer isso? Com recurso a algumas técnicas? Sim. Nomeadamente é a chamada técnica da catarse, ou seja... Catarse é deitar tudo cá para fora. Exatamente, coisa que quando estava a falar inicialmente de o casal não conseguir comunicar, de facto, há muitos casais que não conseguem comunicar até ao fim. E depois chega um momento, o processo é, usando uma metáfora, é semelhante a uma panela de pressão. Ou seja, quando o casal se separa, não existe de facto uma explanação dos motivos pelo qual o casal se separou. E aí é que sim, muitas vezes. Mas são casos mais raros, atenção. Sim.
São casos mais raros, é preciso as pessoas estarem disponíveis também, Exatamente. as duas do casal, para irem ali, depois do capítulo estar encerrado para um. Exatamente. E para ajudar o outro a fechar... E tem que haver aqui uma relação no mínimo cordial, o que nem sempre acontece. Claro, nem sempre acontece. As soluções que vocês vão apresentando são sempre soluções muito conversadas, são explicadas às pessoas. Há pontos comuns e já agora conselhos que nós podemos dar. Quando quando as pessoas procuram terapia, certamente estão numa situação limite. Acho eu que ninguém que esteja numa situação mais ou menos confortável diz, não, antes que isto piore, vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que só procuram um terapeuta numa situação em que dizem não conseguimos lidar com isto, não conseguimos falar, vamos procurar ajuda médica. Há, sim, conselhos que se possa dar ou há uma melhor altura para procurar ajuda especializada? E quando falou inicialmente que, de facto, é muito raro um casal fazer prevenção, mas de facto já existe. Prevenção, exatamente, disse a palavra certa. Já existe, de facto, sobretudo em casais de faixas etárias mais novas, que já estão mais sensibilizadas para a questão da psicoterapia, para a questão... E há muitas pessoas que fazem individualmente. Exatamente. E, portanto, já têm as técnicas um bocadinho experimentadas na sua cabeça e com a sua personalidade, não é? Exatamente. E o facto é que, quando essa situação surge, obviamente que para o casal, mesmo em número de consultas, é muito mais benéfico, porque a partir daí basta... Eu trabalho sempre por métodos cognitivo-comportamentais, ou seja, quando um casal vem à consulta, tem que sempre ser definidos sempre objetivos que o casal pretende atingir. O papel de mediação também passa por aí, é procurar o que o casal quer. Como assim? Por exemplo, como começamos inicialmente, o casal já tem perfeita noção de que está mal e, geralmente, quais são os problemas do casal e o porquê é que discutem ou, eventualmente, porquê é que não dialogam. O problema é tentar encontrar, e é o papel do terapeuta, encontrar métodos e metas. E não tem que ser muitas vezes basta ser 2 ou 3 objetivos por sessão, no qual o casal consiga encontrar aqui um compromisso e, de certa forma, tentar aceitar esse compromisso até à próxima consulta. Vou dar assim um exemplo. Por exemplo, quando existe um problema financeiro, de gestão financeira, por exemplo, na relação, é algo muito corriqueiro, o papel do terapeuta não é dizer ao casal se a esposa tem que gastar 100 e o marido 200 ou 300 ou vice-versa. No entanto, é fazer o casal chegar a um valor que eles querem gastar em conjunto ou que querem dividir para o bolo das despesas comuns, por exemplo. Sim. Quando falamos de retrabalhar a cumplicidade, também passa por aí. Passa eventualmente por... Através daquela sugestão que eu lhe estava a dizer inicialmente, que é o facto de estão dispostos a irem ao cinema uma vez por semana, estão dispostos a tentarem uma atividade... Ou seja, dar ideias, porque às vezes as pessoas Exatamente. ficam bloqueadas um bocadinho na ansiedade e no sofrimento e parece que já nada é possível, não é? E de repente uma voz externa, uma ajuda especializada consegue dar ali algumas ideias. Há relações que têm ou todas as relações devem ser muito trabalhadas. Isto é o meu parecer, diga-me se não concordar. Mas hoje em dia, como falou já aí várias vezes nas redes sociais, que às vezes pode ser um motivo pelo qual as pessoas vão à consulta também, não é? Porque têm relações virtuais ou sentem-se bem e a outra pessoa não se identifica minimamente com aqueles gostos. Quer dizer, há aqui novos problemas a aparecerem, novas soluções também a aparecerem no meio das relações? Ou são só problemas? Essencialmente problemas, Pronto. porque as soluções continuam as mesmas, não é? A questão é, o problema das relações virtuais ou do uso das redes sociais é, por exemplo, o estabelecimento de limites na relação. O que é tolerado ou não pelo outro membro do casal. Isso é sempre sinónimo de haver um problema na relação? Não necessariamente. Quer dizer, se consegue dizer a outra pessoa aquilo que não se diz dentro do casal, ou se consegue conversar, ou não sei, partilhar fotografias, ou sei lá, outras coisas que se faz, que não se consegue fazer dentro do casal, pode haver logo ali um problema de comunicação? Pode ser a base de tudo ou não? Muitas vezes sim, ou seja, o facto, por exemplo, de quem citou agora o exemplo de partilhar fotografias, ou seja, se a outra pessoa não partilhar fotografias estava a ser meiga, não sei se Claro, percebeu, sim, perfeitamente, sim. Ninguém vai para a internet partilhar fotografias com uma pessoa de quem gosta, fazem se calhar, marcam encontros, outras coisas, sei lá. Muitas vezes nem precisa chegar aí, basta terem relações virtuais e sentimentais. Só simpatia, sim, só o carinho, sim, alimentar. Alimentar relações e flirts, por exemplo, os jogos de sedução, no qual as pessoas muitas vezes se envolvem emocionalmente e quando esse envolvimento é descoberto, a outra pessoa inclusive sente-o como se fosse uma traição real. Claro. E estamos a falar sempre do domínio do virtual. No entanto, isso acontece muito. E quando estávamos a falar há pouco de limites não estabelecidos, tem a ver com isso, o facto de, desde o início na relação, também perceber se realmente nós vemos
o nosso companheiro ou companheira a falar com outra pessoa desconhecida, até que ponto isso também não devemos alertar para a outra pessoa se nós toleramos isso ou não. Eu acho que a grande falha de tudo há de ser sempre a comunicação. Começa sempre Damos por aí, as voltas todas que quisermos, eu acho que tem muito a ver com comunicação, mas este é o meu parecer. Eu há pouco estava a falar nas redes sociais para chegar a um ponto. Hoje em dia vendem-se relações perfeitas, mulheres perfeitas, homens perfeitos, filhos perfeitos, famílias, é tudo perfeito nas redes sociais e há pessoas que estimulam aquilo que levam ao limite. Isso também faz com que muitas pessoas duvidem do bom das coisas que têm, do bom das coisas do dia-a-dia. Há muitas pessoas que também vão nessa euforia a recorrer às psicoterapias, dizer, atenção, eu se calhar não sou assim tão feliz. É muito comum ou não? É comum, sobretudo... Nos mais novos? Eu diria ao contrário, os mais velhos. Os mais velhos? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque os mais novos já dominam as novas tecnologias desde pequenos. E conhecem as manhas das coisas. Quando estamos a falar de pessoas, vou dizer faixas etárias, 50, 60 anos, a internet não existia há 20 ou 30 anos atrás. Ou seja, de repente para eles abriu-se um mundo que eles pensavam não existir, coisa que não acontece nas gerações mais novas, que sempre conviveram com essa realidade. Claro, já vem com o chip integrado. Ou seja, o que acontece muitas vezes, isso abala o relacionamento de 20 ou 30 anos. De 20 ou 30 anos? Sim, sim, muitas vezes por conhecimentos de pessoas, inclusive no estrangeiro, porque, de facto, a internet proporciona-lhes isso. Esses são os problemas mais comuns de pessoas que já têm relações assim de décadas? Ou há outro tipo de problemas mais comuns em relações assim duradouras? Além dos problemas comuns, existem também problemas mais corriqueiros também. E isso de casais que nunca conseguiram resolver problemas muito tácitos de divisão de tarefas, de gestão financeira, isso também acontece muitas vezes. E, de facto, como nunca se quiseram confrontar com esse tipo de problemas, são problemas que vão tornando uma maior amplitude à medida que a relação vai se desgastando também. Muito bem. Ora bem, nós hoje falamos muito de problemas para tentar abordar o tema, claro. Mas se quiser soluções, deixamos aqui o endereço. Tem uma clínica, não é? Aqui perto, no centro do Porto. Quer-me dizer o endereço? É psicologiadireta.pt. .pt. É assim o primeiro contacto que pode ter com a clínica. Estamos a passar o site também para que possa ter a informação. E depois tira, no fundo, os seus contactos, aquilo que lhe interessa, e pode então recorrer e chegar ao Dr. Hélio Borges. Muito obrigada por ter vindo ao consultório falar sobre este problema terapia de casal, isto porque terminamos conforme começamos. O amor faz parte da nossa saúde também. Como nós aqui queremos partilhar muita saúde, trouxemos este tema antena. Obrigada, Muito Dr. obrigado. Hélio. Até à próxima. Obrigada. Pode ir lá fazer as suas consultas, as suas terapias. Ora bem, nós a seguir vamos falar de medo de máscaras. Ainda por cima estivemos em época de carnaval, portanto, há muitas crianças que têm um medo sério de máscaras. Acentua-se nesta altura, mas é um medo que depois não larga as pessoas, portanto falamos disso também com uma psicóloga. E depois recebemos o Dr. Ribeirinho Soares para nos falar de manchas na pele, que são muito, muito comuns, e das soluções para essas manchas. Já sabe que a última parte é sua. Se quiser participar, tirar dúvidas com o nosso doutor, esteja à vontade. 225-083-204. A seguir um pequenino intervalo, estamos de regresso. Até já.